Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Conexão Evangelística, o canal que te conecta ao Evangelho, à Palavra do Senhor. Desde já, eu te convido para estudar junto comigo o livro de Atos, no capítulo 13, parte 2, que nós vamos estudar a partir do versículo 16. Caso você seja novo ou nova por aqui, desde já eu te convido a inscrever-se no canal, ativar o sininho e assim você não perderá nenhum vídeo novo do canal. Caso você ainda não esteja acompanhando os estudos, aqui no canal nós temos o estudo desde o capítulo 1 de Atos até agora o capítulo 13. Vamos iniciar agora parte 2. Então, se você tiver perdido algum vídeo, volte no canal, assista, pegue a sua Bíblia e vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Convido você para ficar comigo até o final. Hoje nós vamos finalizar Atos 13. Então, agora vamos orar, vamos iniciar esse momento. Eu peço que você acalme aí o seu coração e vamos entregar este momento ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Pai altíssimo, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, Senhor, de estudo, por mais um dia, Senhor, na tua presença, mergulhando, ó Deus, mais a fundo na tua palavra. Ser conosco, Senhor, a partir de agora, que o teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, venha abrir os nossos ouvidos, para que possamos, ó Deus, nos aprofundar cada vez mais na tua palavra, Senhor. Deus, eu peço que o Senhor abençoe, Pai, neste momento, cada casa, cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que está aqui reunidos nesse estudo, Senhor, para aprender mais de Ti, aprender mais da Tua palavra. Obrigada, Pai. Obrigada por este amor tão grande. Obrigada, Senhor, por ter nos deixado as Sagradas Escrituras para direcionar as nossas vidas. Que neste momento o Teu Espírito Santo venha derramar da Tua sabedoria sobre nós. Que o Teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento. Ah, Paizinho amado e querido, sê conosco. Que essa palavra venha ficar guardada nos nossos corações. Desde já, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos dar início aqui a Atos 13. Eu vou iniciar aqui do versículo 16. Vou passar aqui, esses primeiros eu já li. Finalizei lá em Atos no versículo 15, que diz: e depois da lição da lei, os profetas lhe mandaram dizer, os principais da sinagoga: homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Então, aqui, esse é o primeiro discurso público de Paulo e seu primeiro sermão missionário no livro de Atos. É a exposição mais longa de Paulo em uma sinagoga judaica e provavelmente em muitas ocasiões semelhantes. Então aqui a gente vê que Paulo ele foi convidado ali então a falar, né? Paulo ele conta aqui a história de Israel para situar a vinda de Jesus Cristo numa perspectiva histórica. E é isso que nós vamos começar a ler agora a partir de Atos, versículo 16, 13, versículo 16. Então, para situar ali, ele começa falando numa perspectiva histórica. Ele deixou claro que a vinda de Jesus foi o cumprimento da palavra de Deus, como ficou confirmado por sua ressurreição. Então, vamos ler aqui o versículo 16, eu vou ler do 16 ao 23. Vamos lá. Versículo 16. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas,
e os que temeis a Deus, ouve. Versículo 17. O Deus desse povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com um braço poderoso os tirou dela. Versículo 18. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Versículo 19. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Versículo 20. E, depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até ao profeta Samuel. Versículo 21. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu um por 40 anos, a Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim. Versículo 22. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Versículo 23. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Então aqui, conforme quando ele fala aqui conforme as suas promessas, né, se refere a 2 Samuel, no capítulo 7, do versículo 12 a 16. Eu vou abrir aqui e vou ler para vocês. 2 Samuel 7, 12 a 16. Diz assim: quando seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então aqui, né, é uma promessa que o Senhor, é uma aliança, né, que o Senhor faz ali com Davi, lá em 2 Reis, capítulo 17, novamente, para você anotar aí a referência e procurar na sua Bíblia depois. 2 Samuel 7, capítulo 7, versículo 12 e 16. E aqui o que é que a gente vê? Onde Deus prometeu, por intermédio do profeta Natã, que ele levantaria um descendente de Davi, cujo trono seria estabelecido para sempre. Então aqui ele vem trazendo, né, para esse povo, ele vem explicando a aliança que Deus havia feito com Davi. Ele vem trazendo aqui as palavras do Velho Testamento, ele vem trazendo o que está escrito, o que o Senhor já fez ali através da vida de Davi, como seria a descendência. Então aqui ele está trazendo a memória. Por isso que ele diz aqui no versículo 23, da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Então essa promessa, né, era a promessa de quê? De que ele levantaria um descendente de Davi, cujo trono seria estabelecido para sempre.
Então aqui já é a promessa de Jesus, né? O Salvador de Israel, o Redentor. Então aqui ele vem trazendo, ele vem conjecturando, ele vem trazendo a história, né? Falando de como o Senhor escolheu os nossos pais, como ele exaltou o povo, né? Quando aconteceu lá no Egito aquelas 10 pragas, né? E não chegava a tenda daqueles que eram de Deus, né? Como eles foram estrangeiros na terra do Egito e como o Senhor tirou eles de lá com um braço forte, com um braço poderoso, né? Ele vem lembrando, vem trazendo a memória, né? Que o Senhor abriu o mar, que tirou aquele povo da escravidão, que ficou aquele povo durante o tempo que o Senhor já tinha determinado. Ele já tinha falado isso para Abraão, que os descendentes de Abraão ficariam. Ele já fala isso antes. Então o Senhor ele vem cumprindo, né? E aqui Paulo está fazendo o quê? Está trazendo tudo isso à memória, né? Olha, e depois disso, por quase 450 anos, Deus deu-lhe juízes, né? Ele vem trazendo ali, deu por 40 anos, né? O rei Saul. E aí, depois, ele levanta Davi, e de Davi vem a promessa, né? De um descendente que seria ali o reino estabelecido para sempre. Então esse reino que é para sempre, meus amados, minhas amadas, é o reino do Senhor Jesus. Todos os outros passaram, todos os outros morreram, mas o único que ressuscitou ao terceiro dia foi Jesus. O único que venceu a morte foi Jesus. Ele que tem o trono acima de todo o trono. Ele é o Rei dos Reis. Então, ele é o que governa para todo sempre, né? Ele já governa e governará para todo sempre. Versículo 24. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés, ou seja, as sandálias dos seus pés. Versículo 26. Homens irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Então aqui, ele está falando, ele inicia aqui falando de quem? Aqui no versículo 24 e 25. Está falando, ele vem narrando, ele vem trazendo, ele vem fazendo com que as pessoas venham se lembrar. Porque aqui, meu povo, né, para você que está estudando a Bíblia pela primeira vez, vamos entender aqui o contexto. Nós estamos no livro de Atos. Jesus ele já veio como Senhor, Salvador, ele já morreu, já ressuscitou, né? Ele venceu ali a morte, ressuscitou. E aqui quem está dando andamento, né, aos ensinamentos conforme a vontade do Pai, conforme o que foi ensinado por Jesus, são os apóstolos. E aqui esses apóstolos eles estão numa sinagoga pregando. Eles estão trazendo uma palavra. Então, o que é que eles estão fazendo? Eles estão lembrando o que foi que Deus fez. Eles começaram a trazer a memória lá da época de Moisés, passaram ali pelo rei Saul, passou por Davi, até chegar a dizer que seria através da descendência de Davi, esse trono, né, que seria acima de todo trono, que seria para sempre. E aí ele vem falando também, olha, que veio João, o João Batista. O João Batista, ele veio o quê? Preparando o caminho para Jesus.
Ele vinha ali fazendo o quê? Batizando, batismo de arrependimento, né? João Batista, ele veio antes de Jesus para trazer, né, a consciência, a necessidade do arrependimento. Por isso que fala o batismo de arrependimento. Não era só um batismo simples com água, mas é um batismo ao qual você se arrepende das suas maus práticas, você se converte, você quer mudar de vida, você quer mudar de caminho, você não quer praticar as mesmas coisas que desagradavam a Deus. E aí João Batista, ele veio trazendo isso. Pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. E João, ele não pregava no nome dele não, ele pregava era no nome de Jesus. Olha o que é que João diz. Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo. Mas após mim vem ele. Ei, eu estou aqui preparando o caminho para a chegada dele. Se arrependa. Se arrependa que o Cristo está chegando, ele está vindo aí. Eu não sou digno nem de desamarrar, nem de desatar as correias de sua sandália. E eu sou o cara que estou aqui batizando e pregando arrependimento. Eu sou o cara que eu oro, eu estou andando em santidade. Eu não sou digno. Vamos, meu povo, se arrependam. Quebrante esse coração endurecido. E assim pregava João Batista. Tanto pregava quanto batizava. E aí aqui no 26 ele diz, né? Filhos da geração de Abraão. Porque lembra que eu acabei de dizer? Ele fala desde lá de Abraão, quando ele promete a Abraão que Abraão seria pai de multidões, né? Que ele teria descendentes, né, da quantidade. Ele manda Abraão olhar para o céu e contar a quantidade de estrelas, que ele teria muito mais descendentes, mais numerosos que as estrelas que ele estava conseguindo ali contar. Por isso que ele fala, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. E assim o Senhor faz conosco no dia de hoje. Se nós tememos a Deus, a nós está sendo enviada a palavra da salvação. Então, nós precisamos ouvir a palavra. Precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. E aqui o versículo 27 diz assim, ó: por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram, cumprindo assim as vozes dos profetas que se lêem todos os sábados. E embora não se achasse causa alguma de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Então, embora os profetas fossem lidos na sinagoga todos os dias de Shabá, né, que são os sábados, os judeus em Jerusalém não reconheceram que essas palavras se cumpriam em Jesus. Pelo contrário, eles condenaram aquele que era a sua única esperança. E aí, versículo 29, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, versículo 30. 31. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galileia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Então, gente, a ressurreição de Jesus foi confirmada por testemunhas que o tinham seguido da Galileia para Jerusalém. Lucas enfatiza várias vezes o papel das testemunhas oculares. Aqui mesmo, no começo do livro de Atos, o próprio Lucas ele enfatiza
Em Atos, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim, ó: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Então aqui tinham testemunhas oculares. O que são testemunhas oculares? Pessoas que viram que ele morreu e ele ressuscitou. Muitas pessoas viram. Muitas pessoas viram. 40 pessoas ali, era o grupo ali que estava reunido em oração. Então, são testemunhas oculares, dão testemunho daquilo que viram. Eu já comentei em um estudo aqui, para você ser testemunha de algo, né? Ainda hoje, por exemplo, para qualquer coisa, para você ser testemunha de alguém, você precisa ter visto, você precisa ter estado ali naquela cena, você precisa ter presenciado algo para você testemunhar. Por exemplo, se hoje você coloca aí um processo de trabalho, aí a pessoa te chama para ser testemunha dela. Aí, como é que você vai testemunhar se você nem trabalhava naquele mesmo horário daquela pessoa? Aí a pessoa fala assim, não, eu chegava no horário. Aí você vai lá e vai confirmar. Ele chegava no horário, fazia assim, fazia assado. Sendo que você nem no horário dele trabalha. Dá certo isso? Não dá, gente. Testemunha, até os dias de hoje, funciona dessa mesma forma. Precisa ser uma testemunha ocular. Você precisa ter conhecimento dos fatos. Você precisa ter visto, viu como aconteceu, você presenciou, você estava ali. Então você é uma testemunha, você se torna uma testemunha. E aqui, os apóstolos são os testemunhas oculares, eles viram, né? Eles viram ali essa aparição de Jesus. É por isso que diz aqui no versículo 31, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Versículo 32. E nós vos nos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. E aqui, a ressurreição de Jesus confirmou que Deus havia cumprido a sua promessa. Gisele, onde está essa promessa? Está aí dizendo, né, no Salmo 2, mas aonde? Vamos lá, livro de Salmos, no Salmo 2, lá no versículo 7. Aqui na minha tradução diz assim, ó: o rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Então aqui está se mostrando que as escrituras ela está se cumprindo. Percebam, né, que eu não estou falando aqui, nós estamos estudando, né, o Novo Testamento, né, que é após a vinda de Jesus, mas perceba que tudo é interligado. Não é assim simplesmente, o Espírito Santo veio, pousou sobre Maria, gerou a Jesus. Foi dessa forma, mas já havia sido prometido, já havia sido escrito. Então a Bíblia, ela se completa. Veja que eu acabei de ler o livro de Salmos. Veja que Paulo estava ainda agora pregando, falando de Moisés, falando de Abraão, as promessas que Deus tinha feito, né, do trono. Então veja como tudo se encaixa, tudo se completa. Nada do Senhor fica fora de lugar, tudo se encaixa perfeitamente. Toda a palavra, toda a escritura, do versículo 1 de Gênesis ao último lá de Apocalipse,
a palavra, ela se completa. Ela se completa. Então, a gente precisa estar atento nisso. A gente precisa, justamente por isso que é bom ter esses estudos, porque a gente lê direto, dá para entender? Dá, porque aqui ele está contando uma história, mas para a gente ter esse entendimento mais aprofundado, a gente precisa, né, dessas outras passagens que completa. Por exemplo, aqui diz, ó, como também está escrito no Salmo 2º, mas não diz onde, né? O Salmo 2º são 12 versículos. Então, essa passagem, já trazendo aqui bem facinho para você, para depois você olhar com calma. Salmo 2, versículo 7, tá bom? Para que você possa procurar, possa ler bem direitinho. Versículo 34. E que o ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar à corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Versículo 35. Por isso também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aqui houve outros que ressuscitaram. Quando ele fala assim, eu te ressuscitei, né, dentre os mortos, mas nunca mais retornar à corrupção, né? Houve outros que ressuscitaram. Alguns mortos que ressuscitaram. Lázaro foi um. Foi. Jesus não ressuscitou a Lázaro? Lázaro ressuscitou. Mas depois de um tempo voltou à corrupção. Ele morreu. Ele havia morrido, Jesus o ressuscitou e depois ele morreu, ele voltou, ele tornou a corrupção. O que é a corrupção? É o nosso corpo, é a corrupção do nosso corpo. Jesus, ele não passou por isso, né? Por isso que ele fala, não permitirás que o teu santo veja a corrupção, pois ainda estavam sujeitos à morte. Mas Jesus não. Ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. Ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. Eu vou olhar aqui qual é o salmo que diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Eu vou ler aqui para vocês. Eu vou só abrir. Eu gosto de trazer para vocês, né, para a gente ver como se completa, como tudo se encaixa. Vamos lá. Salmo 16, no versículo 10, diz assim, deixa eu abrir aqui na Bíblia. Salmos 16, 10. Eu gosto assim, de abrir a palavra e a gente já tirar a dúvida. Pronto. Salmos 16, 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E aí, terminando aqui o 11, né? Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Então aqui ele está falando de quem, né? Quem era o santo que não iria ver a corrupção? É Jesus, gente. Jesus, ele é o santo. O corpo dele não passou pela corrupção. O corpo dele não apodreceu, não virou pó. Ele ressuscitou com seu corpo, o seu corpo glorificado. E o corpo dele, como diz lá nesse salmo que eu li para vocês agora, não viu a corrupção, porque ele é santo. Ele venceu a morte. Ele é aquele escolhido do Senhor.
Ele é santo, 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 o único santo. Então, veja que já lá nos Salmos, né? Muitas vezes a gente lê Salmos, mas também não tem um entendimento tão aprofundado. Futuramente eu vou fazer também um estudo do livro de Salmos, né? Para a gente entender um pouquinho melhor. É um livro que todo mundo gosta de ler, então a gente vai aprender um pouquinho mais, tá? Lá em Hebreus, saindo agora de Salmos, em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14, diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então aqui, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. Quem era o que tinha o poder da morte? O diabo. Então ele já foi destruído. Jesus, ele já ganhou. Ele já venceu. Então eu vou ler de novo essa passagem de Hebreus 14, que ela é bem forte. Ela é bem forte e diz exatamente assim. Vou ler de novo, presta atenção. Hebreus 2:14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, quando Jesus ressuscita, né, ele destrói ali o poder da morte. Ele é aquele que venceu a morte. Versículo 36. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Versículo 38. Seja-vos, pois, notório, homens irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Versículo 39. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Então, por meio de Jesus, se oferece o perdão dos pecados. Algo que a lei de Moisés nunca poderá efetuar. Então, Jesus, ele morre na cruz, ele vence a morte, ele morre para perdoar os meus e os seus pecados. Os meus e os seus. Em Romanos, no capítulo 3, no versículo 20, diz assim: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, nós não vamos ser justificados diante de Deus pela lei de Moisés. Nós vamos ser justificados perante a Deus pelo sacrifício de Jesus por nós. Nós vamos ser justificados perante a Deus através de Jesus. Através do sacrifício de Jesus. Não é pelo que eu faço,
não é pelo... Também, é claro que as minhas atitudes perante ao Senhor, elas são importantes, mas eu não vou ser salva por causa de mim. Eu não posso me salvar. Eu não posso me salvar. O meu Salvador é Jesus. Sem Ele, nada eu posso fazer. Nada. Eu só posso ir a Deus através dele. Entende isso? Eu vou fazer uma analogia. Digamos que estamos num período ao qual existe rei e você não jamais poderia chegar ao rei sem que alguém o levasse. Alguém tivesse acesso à sala do trono do rei. E a nossa vida com Deus é desse jeito. E o único acesso à sala de Deus é através do nosso Rei Jesus. É através dele. Sem ele a gente não vê a Deus. É só com Jesus. E aí, ele está explicando aqui, Paulo aqui ele continua explicando. Olha, no tempo devido, né, conforme a vontade de Deus, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que Deus se agradava muito de Davi. Davi errou, Davi pecou, mas tinha algo em Davi que agradava ao Senhor. Um coração que se arrependia. Um coração que chorava na presença do Senhor e se arrependia. Ele se quebrantava perante a Deus. Ah, mas Davi errou tanto? Errou. Mas ele se arrependia e o Senhor perdoava. E assim é comigo e é com você. Uma coisa diferente é a gente errar sem ter a intenção, sem premeditar. Outra coisa é eu ficar, mas eu vou errar aqui, mas Deus me perdoa mesmo. E a gente ficar premeditando a maneira que vai errar. Não, aí você tá errando porque quer. Mas nós precisamos. Veja que a palavra do começo ao fim é arrependimento, arrependimento. João Batista vinha falando sobre arrependimento. Aqui a gente vê, né, do Davi. Ele viu a corrupção. Ele morreu, seu corpo se acabou. Ele foi enterrado, ele virou poeira. Ele viu a corrupção. Mas ele era um homem conforme o coração do Senhor, porque se arrependia. Tinha um coração bom, voltado para as coisas do Senhor. E aqui o que ele quer dizer é: ei, você pode até fazer a lei de Moisés todinha, do 1º ao 10º. Mas vocês não podem ser justificados só pela lei. Por ele é justificado todo aquele que crê. Então é através dele. Versículo 40. Vede, pois, que não venha sobre vós o que tá dito nos profetas. Versículo 41. Vede, ó desprezados, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias. Ora tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Então, cuidado. Cuidado. Eu vou ler aqui a palavra aqui que está falando dos profetas. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu achar aqui a passagem e eu vou ler ela para vocês. Ela está em Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Abacuque 1, 5.
diz assim, em Abacuque 1:5 diz: Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Exatamente como está dizendo aqui. Você vê que a Bíblia cita a própria Bíblia. Só que aqui, ela aqui não está dizendo onde está, né? Mas está dizendo exatamente como está escrito aqui no versículo 41. Vede, ó desprezados, espantai-vos e desaparecei-vos, porque opero uma obra em vossos dias, ora tal que não crereis, se alguém vou-la contar. Que é essa obra, né? É a vinda de Jesus, gente, é a vinda do Cristo, do Messias, aguardado, esperado, que ressuscitou ali, que venceu a morte. Então, como uma conclusão apropriada para o seu discurso, Paulo ele cita então Abacuque 1:5, que é isso que eu acabei de ler para vocês, e essa passagem do profeta se referia à obra que Deus estava fazendo e reconhecia que algumas pessoas escarneceriam e não acreditariam naquilo que Deus estava fazendo, mesmo que isso fosse explicado para elas. É a mesma coisa hoje, gente. A gente fala da palavra, a gente prega a palavra, a gente explica de forma assim mais clara possível, e tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita em Deus. Tem gente que não acredita em Jesus. Tem gente que acredita só em Deus. Tem gente que acredita só em Jesus e não acredita em Deus. Tem gente que não acredita em nada, em nenhum dos dois. Tem gente que acredita em árvore, em zodíaco, em constelação, em sei lá. E aí aqui é uma advertência. Ei, cuidado. Cuidado para que não venha sobre você, sobre vós. Cuidado para você não se tornar esse incrédulo que Deus está fazendo, está mostrando e você está ali com o coração duro, quebrantado, não quer ver. Cuidado. Eu tenho dito que hoje é muito mais fácil acreditar em mentira do que na verdade. Hoje é muito mais fácil as pessoas acreditar numa mentira do que numa verdade. Então, às vezes, é muito mais fácil a gente acreditar nas coisas que o mundo diz que é legal do que nas coisas de Deus. Então, Deus aqui está advertindo, hein? Cuidado. Cuidado para que vocês não se espantem, né? Que eu estou operando aí uma obra em vossos dias. Dado para não ficar sem crer, ficar sem acreditar, sou eu mesmo que estou fazendo. E eu sei que vai ter os que escarnecem, os que zombam. Deus, Ele sabe. Ele sabe. Mas mesmo sabendo, ainda assim, Ele se preocupa comigo, com você. E é por isso que Ele deixou essas escrituras. Quem tem acesso a esse conhecimento, quem está buscando as escrituras, nesse tempo mau, quem está sabendo disso são vocês que estão aqui comigo, reunidos, estudando, firmes aí na palavra. Amados, o mundo está muito atrativo. Não dá vontade de você parar para sentar para ouvir ninguém falar da palavra de Deus. Eu sei. Vai tirar o tempo de estar olhando o Instagram, vai tirar o tempo de estar olhando o WhatsApp, vai tirar o tempo de estar sentado na calçada para estar ouvindo alguém. Ah, mas falar de Deus, não, mas eu já ouvi ali na igreja, não, mas... Todo mundo quer ficar no raso, ninguém quer mergulhar na palavra. E glória a Deus a você que está aqui nesse estudo hoje. Glória a Deus a você que aguenta ouvir até o final, que vai até o final de cada estudo. Que tem gente, às vezes, tem vídeo aqui que eu olho 300 visualizações, 240. Outros tem 2. Outros têm 6, então isso é sinal que quê? Que não estão mantendo a constância no estudo. Uns assistem um vídeo, aí não assiste mais, aí já para pelo meio do caminho, já vai ver outra coisa, já vai ver série, vai ver outros filmes, vai ver outras coisas. Por quê? Porque buscar a palavra exige esforço, renúncia, tempo, dedicação. E esse canal aqui, ele é para isso.
Eu não tô tão preocupada com visualização. Eu tô preocupada com qualidade de ensino da palavra. Eu quero que você sente com a sua Bíblia, estude, que eu consiga explicar para você de uma forma que talvez você ainda não tenha compreendido. E é esse o propósito aqui. Então, algumas pessoas aqui, ele está dizendo que escarneceriam, não acreditariam, mesmo que fosse explicado. E nos dias de hoje é assim. Mesmo a gente explicando, ainda tem gente que ri, tem gente que duvida. Quando a gente fala assim, Jesus está voltando. Menino, essa história minha tataravó já contava. Mas vai chegar o dia que ela vai acontecer. Quando a gente fala que ele está às portas, é porque os sinais são claros. Agora, não quer dizer, é amanhã. Olha, gente, tenha cuidado que Jesus volta amanhã. Ele não deixou nem o dia, nem a hora. Mas o que foi que ele disse? Estejam vigilantes, estejam atentos, sejam prudentes. É isso que ele disse. Então, estar atento não é, acho que Jesus não vai voltar amanhã, não. Vou passar o dia dormindo, que negócio de ler Bíblia. Quem quer saber disso? Quando ele voltar, eu me arrependo e pronto. Eu vejo gente falando isso e eu falo, meu Deus, tomara ao menos que dê tempo mesmo, de verdade. Porque se não der, vai ser triste o final, viu? Versículo 42. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem dito as mesmas coisas. Versículo 43. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Então aqui, seja por conta da novidade do discurso ou por genuína fome espiritual, o povo queria ouvir mais. Eles pediram, ei, você pode pregar isso de novo? Você pode trazer, essa palavra? Por favor, diga-nos a mesma coisa, fale de novo sobre tudo isso que você tem falado. Então, às vezes, poderia ser uma fome espiritual, o povo queria ouvir mais. Foi provavelmente durante os períodos de folga longe das sinagogas, em que pequenos grupos ou encontros particulares que Paulo e Barnabé realizaram sua doutrina mais efetiva. Entenda, a gente precisa ter essa sede, essa fome da palavra do Senhor. A gente precisa começar a compreender, cara, às vezes a gente entende de tudo enquanto e não para aprender da palavra do Senhor. Olha que lindo essas pessoas aqui. Ei, fala mais, eu quero ouvir mais, eu quero saber mais. Mas é parar para ouvir, é se deixar ser ensinado. Mas isso eu já sei. Tá bom, mas para ouvir. Às vezes o jeito que você sabe, a pessoa vai lhe ensinar de um outro jeito. De uma outra forma. Versículo 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava, que é o versículo 44 e 45 que eu li agora. Então, onde Paulo e Barnabé fossem, um vivo interesse surgia pela mensagem do evangelho, tanto a favor quanto contra. Perceba que sempre teve os levantar contra a palavra de Deus. Sempre teve as pessoas contra. Sempre teve as pessoas... Sabe quem sabe aí é só ele. É o Deus agora. Não para ouvir a mensagem que o homem do Senhor tá trazendo. Às vezes, por a gente querer saber demais, a gente perde de aprender. Sobretudo da palavra de Deus. Às vezes a gente, eu já sei demais, já li demais, e deixa de aprender. E às vezes, com as pessoas tão simples, e às vezes é na simplicidade que Deus quer nos ensinar. Sabia disso?
Às vezes é aquela pessoa assim que você olha e fala, meu Deus. E aí o Senhor usa aquela pessoa para te trazer uma palavra tão poderosa, tão rica, que você fica até assim, tipo, oi? É desse jeito que o Senhor faz. Então, Jesus predisse a oposição que os evangelistas enfrentariam. Lá em Marcos, no capítulo 13, no versículo 13, diz assim: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então, quando eles andavam com Jesus, Jesus já falava para eles, olha, vocês vão ter aí as tribulações, vão perseguir vocês, né? Lá em João ele fala, olha, eles odiaram a vocês porque antes odiou a mim. Então, se vocês são meus seguidores, eles vão odiar vocês também. O mundo vos odiará por causa de mim, por causa da minha palavra. Então, Jesus, quando estava com os apóstolos, já deixava eles preparados para isso. Jesus, ele já preparava, falava, olha, já sabe, né? Vão sofrer perseguição, vai ser assim, vai ser assado. Então, fiquem firmes. Como diz a palavra do Senhor, aquele que aguentar firme até o final será salvo. E vem, né, as tribulações, vem as coisas que se levantavam, a inveja, né? Aquele povo invejava ali a multidão e eles ficavam blasfemando e contradizendo. Não, mas não é assim. Não, mas não é assim. Sabe? Já teve vez de eu ver a pessoa fazer uma pergunta e eu estar ali explicando à luz da Bíblia e vir outra. Não, mas não é assim. Não, mas eu não entendo assim. Pessoa que nem tá em comunhão, nem tá lendo, mas enfim, né? A gente entende, porque tudo tá escrito. E é por isso que a gente nem busca assim se estressar. A gente lembra, o Senhor disse isso mesmo, vai ter os que se levantam contra. Vai ter aqueles que não querem nem ouvir a palavra. Vai ter aqueles que vai ficar distorcendo o que você diz. E por aí vai, né? Versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nulo mandou. E eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que seja para salvação até os confins da terra. Então, o Novo Testamento afirma que de maneira consistente, né, que a mensagem do Evangelho veio primeiramente para os judeus, veio primeiramente para eles, mas eles não quiseram. Eles rejeitaram. E aí quem são os gentios? Os que não são judeus. Os outros, os demais. Ah, vocês não querem não? Então, peraí, tem quem quer. E Deus, ele sempre vai levantar pessoas. Sempre Deus vai levantar pessoas. Sempre. Seja para falar, para levar a palavra. Lá em Marcos, no capítulo 7, 27, diz assim: mas Jesus lhes disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Aqui é até numa passagem, né, que o Senhor tá falando ali com uma mulher, né, que ela vai procurar Jesus. Então, a palavra veio primeiro para os judeus, veio primeiro para os filhos, era para eles ouvir, se fartar e depois eles mesmos levar para os gentios, para os demais, mas eles não quiseram. Embora os gentios tenha sido previsto como os eventuais destinatários, Atos aqui mostra o mesmo padrão. No início de sua obra missionária, Paulo e Barnabé reconheceram que seu dever era levar as boas novas primeiro aos judeus. Todavia, a rejeição judaica dessa mensagem justificou que ela fosse levada aos gentios. Então, quando o Senhor fala assim,
puxe para a luz dos gentios, a fim de que seja a salvação até os confins da terra. É isso. O Senhor pede que a gente leve a sua palavra até os confins, que a gente leve a palavra de Deus, que a gente fale sobre a palavra de Deus a tempo e a bom tempo. A tempo e a bom tempo. E a gente precisa levar essa palavra da salvação. Não é que nós somos a salvação, porque nós não podemos nem nos salvar. Quem nos salva é Jesus. Mas nós temos o poder de carregar em nós a palavra da salvação para alcançar vidas, alcançar pessoas. Versículo 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos o quanto estavam ordenados para a vida eterna. Então, ali, deles falarem, eles creram. O que nós precisamos fazer? Levar a palavra. Levar a palavra de Deus. E o restante, ele é que se encarrega. Versículo 49. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Então, toda aquela região, ela era predominantemente gentílica. E, consequentemente, aqueles que estavam historicamente fora, do povo de Deus, estavam chegando para obscurecer e redefinir o povo do Senhor. Então, era Paulo falando uma coisa, eles falando outra. Era Paulo falando uma coisa, eles desmentindo, falando outra. E era aquele embate, aqueles ataques, aquelas coisas. Mas quem opera, o poder maior, é o do Espírito Santo. É como eu já disse aqui também. Ele é que nos convence do pecado. Ele é quem nos ajuda, a amolecer o nosso coração endurecido do pecado. Mas os judeus, versículo 50, incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo, Barnabé e lançaram fora dos seus termos. Então, uma vez que o evangelho aqui estava obtendo uma ampla aceitação, muita gente estava ouvindo, muita gente estava aceitando, muita gente estava acreditando, os líderes judeus, eles incitaram as mulheres religiosas e honestas, conforme diz aqui o texto, e os principais homens da cidade para expulsar Paulo e Barnabé. Então, essa já era uma tática que eles utilizavam. Ah, não, tá pregando aqui coisa que eu não quero que pregue, já tá falando demais. Não, vamos pôr pra fora. Vamos aqui incitar aqui umas pessoas, vamos falar umas coisas aqui e vamos botar esse povo pra correr daqui do nosso canto. Lá em Mateus, no capítulo 27, no versículo 20, diz assim: Mas aos principais sacerdotes, os anciãos, pediram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então aqui está falando do quê? Da incitação. Olha só. Os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram o povo, incitaram o povo, persuadiram, enganaram. Vamos lá, pessoal, vamos gritar, salta Barrabás, crucifica Jesus. Então, eles começaram aquele grito, aquele brado, e vai incitando o povo, e ali um vê, o outro vê, estava todo mundo repetindo a mesma coisa. E aqui foi isso que fizeram. Usaram a mesma tática, Eles incitaram aqui algumas mulheres religiosas, e honestas. Perceba que as características eram pessoas honestas e religiosas. Quando fala religiosa, é aquela coisa assim, metódica, mecânica. A gente não para falar com Deus, a gente apenas repete e fica ali naquela repetição e a gente não conversa com o Senhor, a gente não apresenta o coração ao Senhor, a gente não se arrepende diante do Senhor e fica só aquela coisa religiosamente assim, todo dia, naquele mesmo horário, aquela mesma coisa, tipo assim,
somente por fazer mesmo. Já faz e já não sabe mais nem por que é que tá fazendo. Ah, não, eu só posso ir se for com a saia aqui, se for não sei o quê. Então, assim, eu não tô falando nada de igreja, nem de doutrina de ninguém, tá, gente? Eu tô só dando exemplos aqui que tá vindo à mente. E perceba, eram pessoas honestas, mas que se deixaram o quê? Levar por um vento de doutrina, se deixaram levar por conversinha. Eram religiosas? Eram honestas? Eram. Mas não eram firmadas em Cristo, não era firmada na rocha. Então, é aquela coisinha que qualquer coisa que alguém fala já faz mudar a opinião, já faz, sabe, é aquela coisa assim que você tem a identidade frágil. Você não sabe direito quem é você não sabe direito o que é que você quer. Então, qualquer um que chegar muda a tua opinião e é aquela coisa assim, maleável e, sabe? Pois é. E essa tática era muito usada naquele tempo. Foi a mesma tática que usaram para crucificar Jesus. Crucificam, crucificam. E aqui eles devem ter gritado alguma coisa, incitado aqui essas mulheres. E elas foram, levantaram perseguição contra eles e colocaram para fora das terras. Versículo 51. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Gente, perceba como as coisas do Senhor é diferenciada. A alegria do reino de Deus, ela não depende de nada que está acontecendo aqui no mundo, gente. A alegria é a expressão exterior da obra do Espírito Santo no cristão. Eles tinham acabado de ser botados para fora. A pessoa, a cidade aí que você mora, alguém pega tu e bota para fora. Ei, vai, não volte mais aqui nessa cidade não, viu? Tu não pise mais os pés aqui. E você sair, bater ali a poeira e sair rindo, sair alegre, sair feliz. Sabe? Isso é a alegria do Espírito Santo. Isso é a alegria do Espírito Santo. Então, vou trazer aqui a conclusão desse capítulo, né? Todinho. Vamos só para encerrar aqui, para fechar. Nós vimos que Saulo, Barnabé e João Marcos iniciaram então aqui a primeira viagem missionária pela região, a fim de pregar o evangelho de Jesus em lugares em que as boas novas ainda não tinham chegado. Enfrentaram feiticeiros, falsos profetas, né? E através do poder de Deus, os calando e trazendo a vida das pessoas, às pessoas que não tinham mais esperança. Então, foi tirando a mentira ali do meio do caminho e trazendo vida àqueles que não tinham mais esperança, aqueles que já estavam ali já desistindo. Através da palavra do Senhor, essas pessoas foram ganhando vida. E a vida com Jesus, ela é uma vida de confronto, é uma vida de renúncia, de muito trabalho. Porém, um descanso na alma é característico, porque Jesus nos disse que seu fardo seria leve. Eles se separam, João volta a Jerusalém, mas Saulo e Barnabé então prosseguem pregando o evangelho nas sinagogas por onde passam. O interesse é cada vez maior, assim como em nosso tempo. O povo carece, o povo anseia, o povo está faminto pelo alimento, pelo evangelho do Senhor. Então nós precisamos fazer parte. Nós precisamos viver, pregar através do nosso testemunho e forma de viver. Assim como Saulo e Barnabé, muitos milagres serão realizados. E com isso, a perseguição daqueles que deveriam ouvir, mas se sentem ameaçados. Aqueles que não suportam ouvir a palavra de Deus, aqueles que se levantam contra a palavra de Deus. Pois que o Espírito Santo esteja sobre mim, sobre você, que nós possamos levar a palavra do Senhor com ousadia, né? Assim como nos ensina aqui Paulo e Barnabé nesse capítulo. E onde não quiser a palavra de Deus, já diz a palavra: levante, sacuda a poeira, pregue aos gentios, aqueles que Jesus quer salvar. Então que sejamos eu e você, essas pessoas, né, que vão levar a palavra, né? Sejamos missionários onde o Senhor nos plantou. Missionário, quando eu digo, não é só aquele que vai para outro lugar, mas é aquele que cumpre a sua missão, aonde quer que esteja, seja no trabalho, seja em casa, seja, enfim, em qualquer
lugar. Tá bom? Então, é isso. Esse foi o nosso estudo de Atos 13. Ainda não saia. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai amado, Pai Altíssimo, obrigado, Senhor, por essa palavra poderosa, Senhor. Como diz em tua palavra, no mundo teremos aflições, mas nós teremos que ter bom ânimo, porque tu vencestes o mundo, Senhor. Ó Jesus, em ti nós somos mais que vencedores. Que a alegria do teu Espírito Santo seja sobre a minha vida, sobre a vida de todos os que estão aqui no estudo. Ó Senhor, que nós venhamos estar cheios do seu Espírito Santo para pregar com alegria, com ousadia, Senhor. Que o Senhor venha nos trazer a cada dia mais o discernimento, Senhor, da hora de falar, da hora de calar, da hora de ouvir. Que o teu Espírito Santo venha nos direcionar, Senhor, com as palavras, Pai. E acima de tudo, dai cada vez mais, Senhor, o entendimento da tua palavra. Que as pessoas venham entender, ouvir, guardar no coração e obedecer, andar nos seus caminhos, Deus. Obrigada por mais um estudo. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar trazendo a tua palavra a mais pessoas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade do ID, de estar levando a tua palavra a outras pessoas, Deus. Abençoa, Pai, cada casa, cada lar, Senhor, que todos sejam cheios do teu Espírito Santo e que transbordem na vida de outras pessoas, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, já te agradeço. Amém. E muito obrigado por assistirem até aqui. Não deixe de se inscrever, deixa aí o joinha se você gostou do vídeo, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, compartilhe, leve a palavra do Senhor. Mas eu não sei falar, então compartilhe esse vídeo, esse estudo, convide pessoas para participar desse estudo. E se alguma coisa te chamou a atenção e você quiser, comenta aqui, deixa seu comentário aqui no final, aqui nos comentários, que eu vou ler, vou responder, tá bom? E é um prazer sempre ler o comentário de vocês, tá? E é isso, o meu convite a vocês é esse: vamos preparar o caminho para a volta de Jesus, vamos levar a palavra, vamos compartilhar esse estudo, vamos aumentar o número de pessoas estudando. Eu não quero visualizações, mas eu quero números de pessoas se alimentando da palavra do Senhor, não números por números, mas de pessoas com sede e fome, e que leve mais a mais pessoas essa palavra. Amém? Então, lembrando a você que todas as terças, às 20 horas, vídeo novo no canal. Então, no próximo estudo será o estudo de Atos 14. Conto com a sua presença. Até lá. Tchau, tchau.